Nosso tema é doenças respiratórias. Hoje a nossa pneumologista, a doutora Gerlânia Simplício, ela vai estar aqui para tirar todas as nossas dúvidas e você, claro, pode estar participando junto com a gente a partir de agora, mandando sua pergunta, sua dúvida. Faz isso agora, pega só o seu celular, já grava esse número aí, né, para você já mandar a tua pergunta. Participa junto conosco aqui do nosso programa, que o programa não é só meu, é seu também, tá? Então, 981457570, já manda a tua pergunta a partir de agora. Doutora Gerlânia, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente, eu dar um beijo. Bom dia. A gente só se viu antes, né, do ano passado, antes do ano novo, enfim, agora já estamos neste ano maravilhoso, se Deus quiser vai ser um ano de muitas bênçãos. Mas, doutora, vamos falar sobre a questão das doenças respiratórias, né? O que seriam essas doenças respiratórias? Então, a gente falando de doenças respiratórias, a gente fala das doenças agudas, das doenças crônicas, das doenças alérgicas, das doenças ocupacionais. E o que a gente tem observado nesses últimos anos e também nesses meses de verão que a gente tem passado com um clima bastante quente, a gente tem observado que as doenças respiratórias, elas têm aparecido, elas têm tido uma grande prevalência. Sim. Principalmente no que a gente fala de doenças alérgicas de vias aéreas superiores, doenças alérgicas também de vias inferiores e também as infecções. Não só as infecções virais, como também as infecções bacterianas. Quais são as doenças respiratórias que estão mais em evidência hoje? Agora a gente tem observado nesse período as doenças virais, né, as doenças alérgicas e também as doenças bacterianas. A gente vê a incidência de pneumonias, tanto virais como pneumonias bacterianas em crianças e em idosos. Mas as doenças alérgicas, elas também têm tido uma prevalência, principalmente com esse período que nós estamos vivendo. Verão, poluição, ar quente, a inalação de substâncias como fumo, poluição do próprio ambiente, muitas aglomerações. Então, a gente tem recebido muitos pacientes, tanto na urgência quanto nos consultórios, com queixas respiratórias altas, como tosse, coriza, pigarro, dor quando vai respirar, porque fica tossindo bastante, a tosse seca e depois, muitas vezes, vem a tosse com secreção. Me diga uma coisa. Existem 3 doenças respiratórias. Quais são essas principais? Tipo, asma é uma das doenças respiratórias que eu coloco como uma das principais também. E as outras duas, doutora? Então, a gente tem as doenças, a asma, como você colocou, em primeiro lugar, e ela é um destaque por ser uma doença também alérgica. Né? A gente tem as doenças infecciosas, a gente tem as doenças ocupacionais e a gente tem o câncer de pulmão. Então, a gente, se colocar em ordem, a gente vai ver que as doenças obstrutivas, a asma, ela tem uma prevalência elevada. As doenças infecciosas também e o câncer de pulmão a gente não pode esquecer, principalmente porque todas essas 3 doenças, a asma, as doenças infecciosas e o câncer de pulmão, têm relação direta com o tabagismo. Então, a gente sempre vai parar nesses fatores de risco. Quais são os fatores de risco para essas doenças? As alergias, o ambiente que você está, o que você inala durante as suas 24 horas e também, muitas vezes, o que está no ar e o que também que você consome, né? Você está num local com poluição, principalmente de cigarro, de fumo, de poeira, de substâncias alérgicas, então você vai adoecer mais. Lembrar que o pulmão, ele é a interface entre você e o ambiente. Então, essa questão da gente perguntar sobre o ambiente é muito importante. O local de casa, o local de trabalho, isso interfere diretamente na saúde respiratória. Com certeza. Qual que é o principal causador das doenças respiratórias? Então, as doenças respiratórias, elas têm causas, né, conhecidas. Então, nós falamos da asma. A asma é uma doença alérgica, então Sim. A gente sabe que é uma doença que a gente pesquisa a alergia respiratória, a gente pesquisa principalmente as substâncias que levaram a essa alergia, né? Principalmente crianças, jovens e adolescentes, a gente tem observado que os alérgenos de um só. A gente tem causas como o tabagismo. O tabagismo leva principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecido enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Leva também a câncer de pulmão, né? Tão conhecido câncer de pulmão, que precisa ser rastreado precocemente. E também a gente tem as doenças infecciosas, que aí a gente tem as pneumonias. A gente fala também da tuberculose, que tem crescido esse número de casos. Doutora, chuva. Muita gente tem esse negócio. Choveu, gripei, fiquei doente, peguei isso, peguei aquilo, enfim. A chuva, ela causa
alguma coisa? Então, o período chuvoso, Sim. a chuva sim tem relação direta com as doenças respiratórias, principalmente as doenças virais. Nos Certo. períodos chuvosos e nos períodos quentes, a gente observa que as doenças virais respiratórias, principalmente as faringites, as laringites, as rinites, as gripes, elas aparecem mais. Os vírus, eles circulam mais nesse período, como também os alérgenos, por estar mais dentro de casa, mais abafado ou em grandes aglomerações. Mas se a gente tomar banho de chuva, eu já ouvi dizer, né, que a chuva não tem nada a ver com se você pega uma gripe, um vírus, né? Ele não vem da chuva. Isso. Né? A chuva, a não ser que você esteja em algum lugar com muita aglomeração, claro que se alguém estiver doente ali, vai passar. É verdade isso? Isso. A chuva, de uma forma geral, você pode perguntar, eu tomei banho de chuva e gripei. Se você for alérgico, né, aquele período que você ficou molhado, mais frio, você vai ter sintomas respiratórios, sim. Você vai ter coriza, você pode ter tosse seca, porque você é alérgico a frio. Que a gente pode ter alergia. Muitas pessoas, quando viajam, que pegam temperatura muito baixa, elas gripam, elas adoecem, mas ali é só alérgico. Agora, durante esse período da alergia, pode vir uma gripe associada. Você tem uma virose associada. Vamos lá. Qual que é a doença mais perigosa hoje, né? Das doenças respiratórias? Que a gente tem que ter mais cuidado. O que a gente fala assim, em termos de, se a gente for falar assim, em termos de gravidade e perigo, são as doenças, são as neoplasias pulmonares. Aí elas têm relação direta com o tabagismo. Agora, se a gente falar em doenças infecciosas, aí a gente vai falar principalmente a que a gente já teve muito medo, que foi o Covid-19, mas a gente sabe que tem vacinação para isso, e as pneumonias e a tuberculose. Elas são realmente doenças infecciosas que podem ter gravidade e levar realmente à morte. Doutora, a asma, a pessoa pode adquirir com o tempo ou ela já nasce com asma? Então, existe a asma genética, que geralmente elas são genéticas de transmissão hereditária, mas tem pessoas que só têm o desenvolvimento dos sintomas numa faixa etária maior, na idade, mas a gente é muito comum ver em crianças. Mas você depois da adolescência, na idade adulta e na idade idosa também pode apresentar sintomas de asma. A gente tem uma pergunta do Cláudio, lá do Bar das Indústrias. Ele quer saber o seguinte, o que é que provoca a sinusite? A sinusite, ela pode ser alérgica, como eu falei, o meio ambiente, a poluição pode levar a doenças alérgicas das vias aéreas superiores, como também elas podem ser infecciosas, virais e bacterianas. Nesse período, a gente observa muito as sinusites alérgicas e, em seguida, como o nariz, a árvore respiratória superior, ela está muito ligada a esses sintomas de tosse, de coriza. Em seguida, pode vir uma infecção bacteriana com secreção amarelada, purulenta, após uma reação alérgica. Rinite, doutora. A rinite, ela é causada pelo quê? Geralmente, as rinites, elas são alérgicas, né? Então, você tem poeira, fumaça, produtos químicos, locais onde você trabalha. Às vezes você trabalha numa fábrica, você trabalha na construção civil, você trabalha em metalúrgicas ou ambientes realmente que tenha ácaro e aquelas substâncias, elas vão irritar as vias respiratórias superiores. É por isso que chama de rinite. E essas rinites, elas geralmente são alérgicas. Geralmente a gente vê uma rinite infecciosa, dificilmente. Porque a rinite às vezes vem rinite, sinusite, faringite. Aí a gente se preocupa realmente em ver se tem infecção. Hoje em dia, quais são as maiores preocupações dos pais com as crianças, né? Porque crianças, elas são muito fáceis de pegar, né? Qualquer coisinha, elas já pegam. Qual é a maior preocupação dos pais hoje em dia? Então, os pais, eles se preocupam muito, principalmente com relação aos sintomas de alergia e de asma, né? Eles têm muito medo das crianças que são alérgicas, que têm rinite, sinusite, terem asma. Por quê? Porque o cansaço preocupa os pais. Ver seus filhos cansados, com falta de ar, com sibilância, tossindo. Então, muitas vezes a gente recebe crianças na urgência, os pais extremamente preocupados, porque eles começaram com sintomas no nariz, coçando, corizando o nariz, escorrendo o nariz, depois começa a tossir bastante e ter falta de ar. Então, eles se preocupam, né, com essa questão dos sintomas respiratórios, sim. Eu vou dar só uma paradinha aqui com a doutora, mas já a gente volta.